de tantas coisas que eu já fiz. A melhor escolha, escolha. Se tem um assunto na Bíblia é que nós somos dotados da liberdade de escolher. A palavra escolha é usada na teologia como expressão livre-arbítrio. Todos nós somos dotados da liberdade de escolher. Basta ler a Bíblia. Quando lemos o livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 25, e o mesmo texto se repete no capítulo 30, versículo 19, o próprio Deus diz: eu tomo os céus como testemunha, que ponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. E ainda diz: escolhe, pois, o caminho da vida para que você viva. Essa mesma expressão, mais tarde, o profeta Jeremias vai usar para reforçar isso, dizendo: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Em Provérbios, no capítulo 9, no versículo de número 12, Salomão, entre os muitos textos de sabedoria, ele diz: aquele que vê o mal e se esconde, procura abrigo, viverá bem, mas aquele que segue o seu caminho será prisioneiro das suas escolhas. Gálatas, o apóstolo Paulo escreve ainda no capítulo 6, no versículo 7, dizendo: não se enganem, o que o homem planta, o homem colhe. Eu estou dando alguns textos só para reforçar a você o que você já sabe. Deus deu a mim e a você o direito de escolher. Todavia, quando nós estamos diante de uma escolha, e é esse o texto base em Gênesis capítulo 4, nós lembramos desse episódio, quando Caim ouve uma palavra em que o próprio Deus diz assim: se tu fizeres bem, você seria aceito, mas se você fizer o mal, o pecado já está à tua porta. Para ti compete o desejo dominar sobre ele. Esse texto dito na expressão para Caim é: o bem e o mal estão diante de você, estão na sua porta, estão diante do seu coração, e compete a ti escolher, dominar o um, aceitar o outro, se entregar a um ou se entregar a outro. Então, eu não estou falando de um assunto desproporcional nas Escrituras. Se tem algo claro na Bíblia é: você é livre para escolher. Eu vou repetir: você é livre para escolher. Olhe para cá, você é livre para escolher. Mas sabe o que eu mais ouço nesses anos como cristão e como pastor? É que as pessoas geralmente fazem o que fazem Caim. Quando Caim está diante de uma palavra como essa, ele está a um passo de cometer um assassinato. Ele vai matar o seu irmão. E Deus está dizendo: o mal está na sua porta. Você se entrega ou você rejeita. E ele se entrega. E quando ele se entrega, Deus vem para exercer juízo, e ele faz o que nós mais ouvimos. Ele diz assim: é grande o juízo que o Senhor tem para comigo. Como poderei viver agora diante deste juízo que o Senhor sentenciou? Pois Caim disse que o Senhor disse que Caim viveria como peregrino e nada na vida dele iria dar certo. Os céus seriam como de bronze e a terra como de ferro fundido. Nada colheria, nada viveria de bom. E ele agora vai dizer essa frase: é duro o seu juízo. E por que eu estou usando essa expressão? Porque durante muitos anos eu estou ouvindo pessoas dizer assim: pastor, por que eu estou passando isso? Pastor, por que eu estou enfrentando isso? Se Deus é bom, por que Ele está permitindo isso acontecer comigo? E a famosa frase que muitas pessoas dizem: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso que eu estou passando? Eu tenho uma resposta para lhe dar. Você fez umas. Você pode virar-se para quem está do seu lado e falar para ele: qual tem sido sua escolha? Somos livres para escolher, mas normalmente estamos questionando o porquê das consequências dessa escolha. Por que destas palavras? Recentemente eu vi uma palavra de um grande arqueólogo chamado Rodrigo Silva, e ele contava uma ilustração muito simples quando alguém fez essa mesma pergunta: por que Deus permite estas coisas? E sua ilustração cabe bem nessa pregação. Ele disse que havia um enorme mar, águas à vontade, imensidão de águas, e peixes iam e vinham nessas águas. E agora que eles estão nessas águas, um dos peixes disse: estou cansado de viver aqui, estou cansado de água por todos os lados. E ele resolve saltar para fora do rio, ele resolve saltar para fora das águas. Qual é a consequência desse peixe? Ele vai
ele vai? Ele morre não porque as águas o expulsaram para fora, ele morre porque ele escolheu deixar as águas para trás. A escolha do peixe tem sido tal qual a escolha dos homens. Os homens estão vivendo o que estão vivendo porque escolheram pular fora das águas, porque escolheram andar por caminhos tortuosos. E aí, depois ficam pensando, por que eu estou vivendo isso? Deus é tão ruim que me deixou passar por isso? Não culpe Deus. Não faça o que fez Caim, dizendo, Deus, é duro o que eu estou passando. É duro porque dura foi as escolhas que você tomou. Duras como essa, a pessoa que casa com um não crente e agora vive com um jugo desigual, tendo que conviver com a realidade que enquanto vai para a igreja, ele vai para o bar, que enquanto quer apresentar os filhos na igreja, ele não se importa com nada disso, o jugo desigual de criações diferentes, e tudo por uma escolha lá atrás, de um cristão casar com um não cristão. Consequências como alguém que de repente na sua vida decide abandonar a sua família. Cansei da minha mulher, cansei da minha casa e eu decidi abandoná-la. E as consequências de um dia viver sozinho e solitário, porque é isso que acontece. Aqueles que um dia dão as costas para aqueles que o amam, depois viverão mendigando o amor, sozinho, e aí você olha, que final triste teve essa pessoa, morreu sozinho e sem ninguém para cuidar. Escolhas de um dia abandonar quem o amou e agora vive solitário sem o amor. Ele escolhe viver as orgias, os prazeres. Eu sou novo, eu quero beber todas, eu quero fumar todas, eu quero curtir todas as sensações. E as consequências, as orgias produziram doenças, uma cirrose, problema nos rins, problema no fígado, e problemas, cânceres, tumores, e as pessoas perguntam, por que Deus? Escolhas de viver entregue ao pecado e prisioneiros das consequências disso. Se você quer um tema para essa mensagem, então aqui está um tema: prisioneiro da sua própria liberdade. Porque se você é livre para escolher, você também é prisioneiro da liberdade das escolhas que tomou. Eu tomei a liberdade de não estudar, eu sou jovem, eu vou me importar com isso, e agora está reclamando da situação que vive financeiramente, escolheu não estudar, arca agora com os preços disso. Eu sou omisso na criação dos meus filhos, eu não me dedico, não me importo, não estou nem aí. É criança. E no futuro lamenta pela falta de paz em casa, por uns filhos que não reagiram, por um filho que não chega na hora certa, e você vive agora sem paz, e tudo isso são resultado das suas escolhas. Esse negócio é tão sério, irmãos, que no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, o apóstolo escreve dizendo assim: Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Escute, nem mesmo os anjos que um dia escolheram abandonar o lugar da sua habitação foram poupados, prisioneiros da sua liberdade. Ele não poupou um discípulo seu que escolheu o caminho da perdição, trocando-o por 30 moedas em busca de coisas malucas na sua cabeça. Ou seja, nada muda a lei implantada na eternidade e vista na terra, de que aquilo que você planta, você colhe. A grande questão é que nós não nos importamos achando que essas contas nunca virão. Deus é bom, pastor, Deus é maravilhoso. Não bote Deus nessa história. Foi você que pulou fora do barco, foi você que pulou fora das águas e agora está se batendo todo com falta de fôlego, dizendo: Deus disse, te dei as águas todas, por que pulou fora, peixinho? As águas eram o seu lugar. Então pare de jogar para Deus a questão de dizer: Deus, por quê? Mas pastor, eu me arrependi. Feliz por você. Mas isso também se passou na vida de um moço chamado Davi. No livro de 2 Samuel, no capítulo 11, ele escolheu pecar. Ele escolheu tomar para si uma mulher que não era sua, a mulher de Urias. E ele agora está nos braços de Betseba. Ele esconde o seu pecado. Ele vive uma vida errada e acha que isso não vai resultar em nada, porque ele é o rei. Só que diante de Deus não há distinção de grandes e pequenos, não há distinção de ricos e pobres, todos estão sujeitos à mesma lei, não há acepção de pessoas. E nessa proposta, Davi agora recebe uma palavra de juízo. Ele se humilha, ele se ajoelha e ele diz: meu Deus, me perdoa. E sabe o que o Senhor diz? A espada não se apartará de sua casa. Você destruiu uma casa, a destruição está vindo. Eu te perdoo, você não vai morrer.
eu te perdoo, você continua sendo meu Davi, mas a espada não se aparta. E os capítulos 12 em diante vai contar uma história de que a família de Davi desmoronou. Sua filha foi violentada dentro de sua própria casa, seu outro filho causou um assassinato do seu próprio irmão, seu filho, o mesmo que assassinou, tomou o trono do seu pai. Misérias após misérias, a espada não fugiu, mesmo que ele tinha se arrependido. Porque se você é livre para escolher, você é prisioneiro da liberdade da sua escolha. Então pare de dizer, por que eu estou passando isso? Por que eu estou enfrentando isso? Sabe por que você está enfrentando isso? Porque lá atrás você fez escolhas. Quais foram as suas escolhas? Nosso grande problema é que nós achamos que as consequências vêm logo, e nem sempre. Às vezes elas demoram um pouquinho. O moço que jovem vai para as bebidas e vive as noites a farrear, na sua velhice, sentirá o preço das dores que enfrentará na sua saúde. O garoto que decide abandonar seu casamento para viver de braços em braços, de amante a amante, depois sozinho, viverá jogado de um lado para o outro, esperando que alguém o cuide, e nem mesmo os filhos estarão perto, porque quando os filhos mais precisaram, ele não estava lá. A conta nem sempre chega na mesma hora, a conta vem depois, e quando a conta vem, nós estamos esquecidos das sementes que plantamos. Mas eu estou aqui para lembrar para você que você é prisioneiro da sua liberdade. Qual tem sido as suas escolhas, tais quais serão as suas consequências. Quando eu leio o capítulo 2 de 2 Pedro, no versículo 22, mostra-nos que o próprio Deus, através de Jesus, nos convida a não voltar para a vida errada, não viver uma vida pecaminosa, porque se nós somos prisioneiros das escolhas que fazemos, e agora estamos vindo até Jesus e pedindo perdão, pedindo misericórdia, sabe o que ele está fazendo? Tal qual é o exemplo da água, o peixe pula fora, está se batendo todo, você grita por socorro, o Salvador chega, pega o peixe de volta e bota o peixe dentro da água. Ele teve uma nova oportunidade, e agora ele tem a oportunidade de viver na água ou viver fora da água. Pelo tempo sem oxigênio, talvez alguma mazela, alguma coisa ocasionou, mas o Salvador o botou de volta na água. O Salvador Jesus oferece a mim uma oportunidade de fazer novas e acertadas escolhas, mas ele não anula as consequências das antigas escolhas. Quais têm sido suas escolhas? A expressão de Pedro é muito preocupante, quando Pedro diz, como o cachorro que voltou para a lama, que voltou para o vômito, como a porca que voltou para a lama, tal é o homem que depois de ter se arrependido e experimentado a nova vida, voltou a fazer escolhas erradas. Nós estamos aqui porque, na semelhança do hino cantado, Deus nos deu uma oportunidade de fazer novas escolhas. Eu fiz muitas coisas erradas, eu escolhi muitas coisas tortuosas, mas em Jesus eu tive a oportunidade de reviver, ou refazer, repensar, reconstruir um outro caminho. Mas isso não me dá o direito de dizer, não tenho mais nada com o que passou. Nem sempre você está certo. Em Jesus seus pecados foram perdoados, em Jesus sua dívida foi apagada, você vai para o céu, mas as consequências na terra você está vivendo aqui. Sabe esse problema de saúde que você enfrenta? Não é castigo de Deus, são consequências de uma má alimentação, de uma vida totalmente errada, de caminhos totalmente errados. Não é o castigo de Deus. Sabe os problemas que você enfrenta hoje no seu casamento? Não é castigo de Deus. Deus não está pesando a mão sobre você. Escolhas. Você ouviu o conselho do papai? Não. Ouviu o conselho da mamãe? Não. Decidiu fazer as coisas do seu próprio coração, do seu próprio jeito, e mesmo caminhando errado, ainda achava, dizia assim, não, eu vou, e foi. Sabe por que nós estamos diante de um cenário de tantas dores? Porque nós tomamos essas escolhas. E se essas escolhas têm nos causado mal, está na hora de nós começarmos a viver acertadamente. Em João, no capítulo 5, no versículo 14, depois de curar um cego, Jesus disse, vai, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu te socorri, peixinho fora d'água se batendo, eu te peguei e te botei de volta na água.
Não volte à velha vida, não volte aos velhos atos, não volte a cair fora das águas. Isso vai sair caro para você. Eu estou pregando como sacerdote muito responsável para dizer a você: pare de culpar alguém, assuma suas próprias consequências. E diante dos seus próprios erros, aprenda com eles. Nós somos convidados a aprender com os nossos próprios erros para não cometê-los outra vez. Espera aí, eu fiz isso com meu filho, não deu certo, eu não vou errar agora com esse outro filho. Espera aí, eu deixei para trás aquele curso e hoje estou sofrendo por não ter, eu não vou continuar nessa minha inconstância outra vez. Espera aí. Só, queridos irmãos, que nós só pensamos nessas coisas na hora do aperto. Quando o leite é derramado é que a gente chora, quando o ladrão entra dentro de casa é que a gente fecha a porta. Nós somos tendenciosos a só buscar o conselho de Deus quando nós estamos diante da dor. Eu tenho um negócio para dizer para você que talvez você não vá gostar. Você só está buscando porque você está sofrendo. Você não está buscando porque você queria de fato viver uma nova história. Muitas pessoas estão se achegando a Jesus porque na hora em que a coisa coxa, meu Deus, mas na hora que a coisa fica boa, meu eu. Nós somos assim, desde os tempos lá de Adão, desde os tempos lá de Noé. As coisas nunca mudam, nós somos exatamente assim, e por isso nós estamos sofrendo tanto. Diz Isaías: de que queixa-se o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. De que você está reclamando? Agradeça a Deus, porque em Jesus você teve a oportunidade de fazer as coisas diferentes. O peixe foi colhido pelo Salvador e botado de volta dentro da água. Então agora que você está na água, faça diferente. Escolha diferente. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 3 diz: porque vós, irmãos, foram chamados à liberdade, não useis da liberdade para viver uma vida de libertinagem. A expressão de Paulo é muita advertência para dizer a mim: Deus me chamou à liberdade e eu agora preciso usar dessa liberdade para viver uma vida que amanhã me traga motivo de alegria. Então, para os pais, eu dou um conselho: melhore a criação dos seus filhos, para que amanhã você não esteja chorando por causa deles. Para os jovens, eu dou um conselho: não se entregue à prostituição, para que amanhã você não sofra com as consequências de uma vida promíscua. Para os cristãos que estão hoje aqui, viva de fato um cristianismo sério, para que amanhã você não esteja diante de uma tempestade e não tendo força para superar ela. Eu dou um conselho a todos que me escutam hoje: façam as coisas diferentes. Faça como Ana, que escolheu clamar e esperar. Faça como Isaac, que esperou e não foi no mesmo caminho do seu pai. Faça escolhas acertadas na sua vida, para que amanhã você possa dizer: valeu a pena lutar lá atrás, valeu a pena tomar decisões lá atrás, ainda que não muito saborosas, para que hoje eu pudesse estar desfrutando do sabor de uma vitória, de uma nova vivência. Amados irmãos, eu sou pastor de vocês, e eu preciso dizer-lhes com muita responsabilidade: está na hora de você aprender a fazer as escolhas. Você não é mais um garoto, você não é mais um menino levado, uma criança. Não, pela idade que você tem, pelo tempo de fé que você possui, você já deveria estar muito mais longe. Mas não foi por quê? Porque você vive de escolhas e escolhas erradas, escolhas inconstantes, escolhas oscilantes, escolhas que foram tomadas debaixo de conselhos errados. Está na hora de você ouvir Deus, está na hora de você buscar Deus, porque quando você busca Ele, Ele revela para você qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu me converti ao Evangelho aos 13 anos de idade, e na minha vivência com Jesus, eu enfrentei todas as fases, com exceção da fase na infância, mas a minha adolescência, juventude, eu vivi toda servindo ao Senhor Jesus. Eu enfrentei perigos e tentações, de convites obscenos,
de garotas que se ofereciam, de propostas indecentes, mas eu escolhi esperar. E porque eu esperei em Deus, Deus me presenteou com uma linda família. Deus me presenteou com um casamento saudável. São 21 anos ao lado desta mulher, faremos 22 no próximo ano. Eu posso dizer, tenho uma família feliz. E aí você diz, Deus foi muito bom com você, pastor. Ele não tem sido com você? Não é uma questão da bondade de Deus, é uma questão das suas próprias escolhas. Enquanto de um lado eu fiz minhas renúncias, do outro minha mulher fez suas renúncias. Antes de conhecer a mim, ela estava encantada por um rapaz que morava à sua frente, sedutor, lhe fez propostas para fugir de casa. Mas quem era o camarada? Um cachaceiro, um homem que vivia uma vida promíscua, que ficava com garotas, e agora viu ela, uma mocinha bonita, ele faz convite. Sua mãe lhe disse, filha, não entre nisso. E mesmo que o coração dela estivesse ardendo de paixão, ela escolheu obedecer seus pais. Ela escolheu lutar contra aquilo. Olha o que Deus deu para ela. Simples. Vocês olham para mim e veem o nosso filho, que nos dá tanta alegria, mas nós tomamos escolhas de confrontá-lo quando era preciso. Disseram para minha esposa, você é tirana, você fala muito áspero com o filho. Cada formiga, cada mãe sabe a formiga que tem, mas que é o ditado? Cada formiga sabe a folha que carrega, que rói. Nós escolhemos porque sabíamos o gênio forte que ele tinha, e quando foi preciso bater, eu bati. Quando precisou gritar, eu gritei. Quando precisou dizer não, eu disse não. Então não é uma questão de Deus ser bom comigo e não ser com você, é uma questão de escolhas. Ah, pastor, porque tudo na sua vida dá certo. Escolhas. Por conta dessas escolhas eu chorei, eu lutei para não sair do alvo, para não abandonar o propósito, para ficar na visão, na direção. E hoje eu posso dizer, Deus tem feito grandes histórias na minha vida, porque eu escolhi honrá-lo, amá-lo, servi-lo e desfruto do melhor de Deus para a minha vida. E se eu quero viver mais, eu não posso sair do trilho, eu tenho que continuar com as mesmas escolhas: amar Jesus, servir Jesus, obedecer Jesus, porque um passo fora, um momento de prazer lá fora, pode me ocasionar um resto da vida de consequências dolorosas. E como funcionou para mim, eu quero que funcione para você. Então, jovem, se tu quer ter uma vida diferente, faça escolhas diferentes. Famílias, se vocês querem viver o que vocês não viveu, comecem a fazer o que vocês nunca fizeram. Se vocês desejam, como cristãos, desfrutar de coisas que vocês nunca desfrutaram, comecem simplesmente mudando as suas escolhas. Escolha Jesus, escolha a sua palavra, escolha seus princípios, escolha a fé, escolha o temor. E por mais que doa hoje, por mais que seja difícil hoje, um dia você vai cantar e vai dizer, valeu a pena. Novamente pergunte para essa pessoa, quais serão as suas escolhas? Reparar as que passaram não dá mais, é encarar agora as consequências. Mas vamos melhorar, vamos começar a fazer coisas diferentes, vamos começar a tomar caminhos diferentes. Fiquem de pé, por favor. O peixe fora d'água não pode reclamar da água. O peixe fora d'água só pode reclamar de si próprio. Porque eu pulei fora. Por que eu pulei fora? Você é o peixe, a vida são as águas. Não reclame das coisas que você está vivendo. Reclame de si próprio. Como eu fui tão tolo. Deixei de estudar, gazeei aula para ficar namorando. Ah, pastor, mas minha mãe está me sustentando. Um dia ela morre, moço. Você vai viver de quê? Você vai viver de quê, garotão? Ah, esse negócio de curso, de faculdade. Eu quero andar top nas ruas, passeando.
sua força acaba, um dia sua saúde vai embora. Ah, pastor, isso aí, esse negócio de aprender as coisas da vida, tem quem faça lá em casa, minha mãe cozinha, minha mãe lava, mamãe faz tudo, eu não preciso aprender isso. Um dia você vai estar sozinho, e você vai olhar assim, por que eu não aprendi enquanto eu pude? Ah, esse negócio de ir para a igreja orar, de estar lá no culto todo dia, precisa não, Jesus já pagou o preço. Você diz isso agora, mas no dia em que o barco for balançado pelas ondas, e que você quiser orar e não conseguir, você vai dizer, por que eu não fui para o culto naquele dia? Por que eu não estava na oração naquela hora? Agora eu quero ir e não consigo, agora eu desejo e não posso. Não, mude suas escolhas, para que você viva outras histórias.